Olá pessoal, eu sou a Stefani Kern, sou a host desse podcast e você está agora no Talks do Amanhã. Um espaço para a gente poder conversar sobre o futuro do turismo. A gente está aqui direto da Festures, em Gramado, em parceria com a Brastoa. E esse podcast é para a gente poder falar então sobre as perspectivas do turismo baseado em dados, tendências e visões do mercado para esse setor. Nesse episódio, a gente vai falar sobre os destinos do futuro no âmbito nacional. E para conversar comigo, eu tenho aqui o Ricardo Bertolucci, que ele é secretário municipal de turismo de Gramado. Bem-vindo, Ricardo, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Prazer, obrigado pelo convite, eu que agradeço, Stefani, obrigado ao Festures, obrigado à Brastoa. É sempre um prazer falar do futuro do turismo e, claro, de Gramado, essa cidade que a gente é apaixonado. Bom, Gramado tem esse local de apaixonar a gente, né? E justamente por ser esse local de destino muito consolidado no Brasil, a gente queria saber como é que a cidade está se preparando em relação ao futuro, para poder receber o turismo de uma forma cada vez mais inovadora, mais aconchegante, mais personalizada para as pessoas. Perfeito. Eu assumi a Secretaria de Turismo tem mais ou menos 1 ano e meio. E uma das primeiras perguntas que eu me fazia, e que na verdade todo trade, de maneira geral, se fazia, a cidade se fazia, era qual é o posicionamento de Gramado hoje? Porque os ciclos do turismo em Gramado, eles foram se renovando com muita frequência, e isso é muito positivo, porque significa que a cidade nunca ficou parada, ela sempre foi se reinventando, reimaginando os amanhãs possíveis, né? E a gente foi mudando um pouquinho a lógica de fazer turismo. Nós passamos de uma cidade que inicialmente era uma cidade acolhedora, charmosa, voltada para casais, simplesmente não, porque já era uma coisa muito grande, um destino de frio, para nos tornarmos um dos maiores polos de entretenimento da América Latina nos dias de hoje. Então essas renovações se deram basicamente em função da mudança de dinâmica de público vindo para Gramado e do próprio perfil de consumo, né? As pessoas foram mudando seus consumos e Gramado foi se reinventando a partir desses cenários. E eu queria entender em que estágio nós estamos hoje, né? Esse polo de entretenimento, mas não deixou de ser a cidade romântica, não deixou de ser a cidade acolhedora, não deixou de ser o destino de frio. Então, para que lado a gente ia? A Europa brasileira, a Orlando brasileira, a Las Vegas brasileira, o que é Gramado? E aí nós fomos atrás de desenvolver uma parceria, uma contratação com uma empresa especialista em desenvolvimento de City Branding, né? O Place Branding. O nome da empresa é N Lugares Futuros, então tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui. E criamos um projeto pioneiro no Brasil, que foi discutir o Place Branding, entender a metodologia básica de Place Branding, lá de Kotler, lá de trás, e daquelas lógicas de marketing de destino, mas passando por um cenário do que a gente chama de futurismo estratégico, que basicamente é entender um diagnóstico de cidade, entender onde a cidade está hoje e qual é esse diagnóstico, e conflitar com a análise de tendências que estão emitindo sinais para o hemisfério sul, para a América Latina, e cruzar como que essas tendências podem impactar em Gramado, e a partir desse cruzamento desenvolver uma série de estratégias, de ações para que a gente possa ou mitigar impactos que podem ser negativos ou potencializar impactos que podem ser positivos. Então, eu falo com muita tranquilidade hoje que Gramado encontrou sua singularidade. Gramado vem construindo isso. A gente está lançando aqui no Festures a nova marca de Gramado, que não é só uma nova marca, é um novo posicionamento de Gramado a partir de um conceito que é feita de histórias, Gramado feita de histórias, e que basicamente conecta todas as pontas de uma cidade contadora de histórias que foi construída por pessoas, que é feita por pessoas. Então basicamente é o que tem por trás da cena, o que tem por trás da cortina, quem está operando isso tudo, e eu acho que isso responde um pouco do que Gramado é hoje. Nunca perdendo a ludicidade, nunca perdendo o acolhimento, a hospitalidade, a qualidade do lazer que a gente tem para entregar aqui, mas entendendo que ele é feito a partir de pessoas, e cada história que está aqui nesse nosso dia a dia compõe esse grande universo que é Gramado. Perfeito. E hoje, pensando justamente nesse novo posicionamento de vocês, que projetos recentes de inovação e de gestão até integrada vocês conseguem destacar que vão poder reforçar essa nova posição de vocês na cidade? Tudo. Esse Place Branding que eu comentei, ele gerou 43 projetos baseado nos próximos 15 anos de Gramado. Estou antecipando uma pergunta tua. 15 anos de Gramado. Então a gente tem um planejamento muito certeiro do que a gente quer para Gramado nos próximos 15 anos. Que bacana. E são 43 ações baseadas em 6 segmentos diferentes que vão nos dar
possibilidades de constituir aquilo que a gente quer. A gente quer uma cidade sustentável, a gente quer uma cidade que se torne mais do que um destino de lazer, um polo de economia criativa, de criação de talentos, de exportação de talentos, porque o turismo é fundamental, mas a gente também pode, a partir do próprio turismo, vocacionar uma outra área da cidade e potencializar uma nova fonte de geração de receita, uma diversificação da matriz econômica. Então a gente tem uma série de ações que hoje são projetos para consolidar a partir do próximo ano, que é quando a gente começa a botar a mão na massa e executar isso. Mas a gente também tem todas as políticas de DTI que a gente está implementando em Gramado. Gramado é um dos 20 destinos brasileiros, 21 destinos brasileiros, que trabalha a metodologia de destino turístico inteligente. Então a gente está muito avançado nesse cenário de novas tecnologias. Aqui mesmo a gente queria ter anunciado, infelizmente não vai ser possível, mas em parceria com o Sebrae estamos contratando uma plataforma que queríamos lançar aqui. Talvez até pudéssemos, no fim das contas atrasou a contratação, mas que é uma plataforma que vai nos dar dados para a gente entender a dinâmica da cidade, poder projetar a promoção turística a partir de insights de inteligência artificial, melhorar a experiência do cliente. Então, fora isso, naturalmente, a gente fala muito da sustentabilidade ambiental, territorial, social, urbana, enfim, todo o tripé da sustentabilidade, que já são ações desenvolvidas em Gramado, mas a gente tem tudo que a gente tem tentado construir ou buscado construir em Gramado envolve o pilar da sustentabilidade e desse modelo de ESG que é fundamental para a manutenção da atividade sem que ela se torne prejudicial ao próprio destino. Então, eu acho que Gramado está muito alinhada com as tendências do futuro. O nosso relatório de Place Brain nos traz estratégias muito assertivas para isso, o que me dá muita tranquilidade de entender que nós percebemos a movimentação que está acontecendo no mundo, estamos atentos a elas e mais do que atento a elas. Eu tenho um amigo que fala que uma boa pergunta é quando é mais do que quando eu tenho a resposta, eu tenho um slide que explica, né? Mas basicamente essa proposta aqui da gente discutir os destinos do amanhã, o futuro do turismo, enfim, reinventar e reimaginar o futuro, nos traz exatamente a resposta nesse Place Branding que a gente fez e eu tenho certeza que ele vai ser um grande alicerce para a gente consolidar a Gramado ainda mais para o futuro. Que bacana. E pensando justamente em todas essas mudanças que vocês estão projetando para a cidade, uma das coisas que ressalta, né, de preocupação é por justamente Gramado receber muitos turistas. Como é que vocês estão pensando no equilíbrio de qualidade de vida e também sustentabilidade, tanto para quem vem visitar, mas também para quem mora aqui na cidade? Perfeito. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Pertencimento, qualidade de vida, enfim. É claro que Gramado a gente tem um trabalho muito longo que é de mostrar que o turismo que gera a receita da cidade, então todo o serviço, toda a entrega do serviço público é oriunda do turismo. Mas a gente também sabe que existe um fenômeno que é natural de qualquer cidade muito turística, que é de haver um conflito entre, eu quero esse tanto de turista na minha cidade, a cidade é minha, não é dele, né? Então, para isso, é fundamental, primeiro, a participação social. No Natal Luz desse ano, eu vi uma coisa que fazia muito tempo que eu não vi em Gramado e que me parece que é um fenômeno de retomada desse vínculo, que foi a caminhada de luzes que abriu o Natal Luz de Gramado. Ali eu vi a minha vizinha caminhando junto com o turista sem a gente identificar quem era quem ali. As pessoas estavam desfrutando e usufruindo da cidade como tem que ser, sem um ser turista ou o gramadense estar só prestando serviço para o turista. Aquilo ali foi um momento de integração que para mim é estratégico. Envolver a comunidade na construção das políticas públicas, nas construções dos eventos, no dia a dia, não só no trabalho, não só para prestar serviço, mas a comunidade precisa entender que a cidade é dela, ela tem tanto poder de voz quanto o poder público, quanto o empresário. Então, essa construção é fundamental, mas isso é filosofia. Vamos falar de prática. Falando em prática, eu considero que uma das coisas que é mais fundamental para a gente fazer esse equilíbrio vai ser, eu vou te trazer aqui um exemplo. Esse ano, em julho desse ano, nós tivemos uma movimentação extraordinária em Gramado. Todos os hotéis vinham falar comigo e diziam, Ricardo, tá muito bom, os parques, nossa, tá super bem, tô vendendo bem, tá movimentado e tal. E eu notava na rua que eu não tinha... Geralmente, quando está muito lotado a cidade, a gente tem problema de mobilidade, a gente tem... Enfim. E eu notava que estava fluindo legal o trânsito. Eu ainda pensei, o secretário de trânsito acertou a mão, a mobilidade está legal, enfim. Quando vieram os relatórios do nosso observatório de turismo, que, aliás, é uma das estratégias que a gente tem exatamente para melhorar a experiência do turista, melhorar as nossas jornadas aqui, a gente identificou que nós, em relação a 2023, baixamos em 50% o número de pernoites em 2025. Eu disse, como assim? Como é que a gente teve, aparentemente, toda a economia girando, todo mundo elogiando, agradecendo, dizendo que estava muito bom, e nós baixamos em 50% o volume de pernoite. Aí nós fomos avaliar melhor os dados junto com a Fran, que é a minha coordenadora do setor de inteligência turística da cidade,
e vimos que o volume de SSQN arrecadado na cidade aumentou com relação a 2023. Então, o que isso quer dizer? Eu tive um volume 50% menor de gente e uma arrecadação 10% maior de SSQN. Aí eu fiquei, então o que aconteceu? Nós aumentamos o número de tempo de permanência das pessoas na cidade, diminuímos o volume de visitação, qualificamos a experiência do visitante, não sobrecarregamos a cidade e, consequentemente, esse visitante gastou mais. Então, veja, não é a gente trabalhar pensando só em número, quanto mais fluxo eu quero. Claro que nós temos uma cidade que demanda, por ter uma oferta muito grande, demanda um fluxo muito grande, mas a gente conseguiu equilibrar no mês de julho uma arrecadação boa, as pessoas venderam bem e nós não sobrecarregamos a cidade. Então, essa é uma das estratégias que para mim vamos tentar aumentar a ticket médio, o tempo de permanência, mudar esse filtro. A gente está com uma moratória vigente, que é outra coisa que eu acho que tem muito a ver com o futuro. Uma moratória, não se pode construir novos hotéis em Gramado, está fechando 6 meses e vai ser provavelmente renovada. Não se pode construir novos hotéis. Por quê? Porque a gente identificou que a oferta que existe em Gramado está totalmente suficiente. Não tem por que eu criar mais hotéis, consequentemente precisar de mais demanda e sobrecarregar a cidade, se eu tenho uma oferta que está adequada, que nos últimos anos bateu na casa de 60% ao ano. Então, porque eu tenho oferta suficiente para a demanda que eu tenho. Então, se eu criar mais demanda e precisar de mais oferta, aí a gente aprova novos hotéis. Então, essa construção, junto com várias outras, eu estou falando aqui do ponto de vista de turismo porque ele é transversal, mas a Secretaria de Planejamento tem trabalhado num projeto incrível de nova centralidade para Gramado. A gente tem aí provavelmente a chegada do trem, a gente tem um projeto de mobilidade urbana por meio de transporte elétrico. Então, tudo isso vai projetando o Gramado para esse cenário de desenvolvimento sustentável que eu considero que é crucial. Hoje não é mais uma questão simplesmente de posicionamento, é uma questão de necessidade a gente ser sustentável no tripé social, ambiental social, ambiental e privado, enfim, empresarial, econômico era a palavra. Social, ambiental e econômico, esse tripé é fundamental para a gente poder manter a sustentabilidade do setor turístico. Isso é bacana de tu trazer, porque é uma preocupação muito grande dos moradores, né? Justamente reclamação às vezes do trânsito, alguma coisa assim. Então é muito positivo isso de justamente melhorar a qualidade, de melhorar a experiência, e até isso também conversa com até os outros episódios que a gente teve aqui, que justamente falavam sobre isso, como a IA pode ajudar na experiência do cliente, como pode potencializar também os próprios serviços, né, que são ofertados. Então é bacana de ver que tudo está alinhado e conversando para, não só ano que vem, mas os próximos anos estarem conversando para melhorar essa qualidade para quem vem visitar e para quem também mora aqui na cidade, né? Perfeito. E um dos pontos que a gente também gostaria de entender melhor é como que a cidade tem feito para fortalecer hoje o seu ecossistema local e também integrar a comunidade, as empresas e o setor público. Que ações têm acontecido ou que estão previstas para isso ser cada vez mais efetivo e rolar essa parceria de fato? Sabe que nós ganhamos um prêmio agora durante a FID, a Feira Internacional de Destino Inteligente, de boas práticas em governança de turismo com as ações que a gente desenvolveu durante as enchentes aqui. Porque a gente exatamente fez isso, né? A gente criou uma governança transversal envolvendo comunidade, envolvendo trade, envolvendo privado, público, enfim, para poder pensar nas estratégias que nós tomaríamos a partir daquele momento. E eu acho que a integração é exatamente essa. Gramado se consolidou a partir de uma união pública-privada. Então, acho que talvez Gramado seja a grande referência nesse aspecto hoje para o Brasil. Até antes de vir para cá, eu estava com uma comitiva de 40 pessoas do Espírito Santo exatamente falando sobre isso. E me parece que não existe como dissociar essas frentes. Mas aí existe uma frente que é comunitária, que é fundamental, né? O Natal Luz, por exemplo, ele nasceu sendo um evento comunitário. E dentro dessas nossas estratégias de Place Branding existe, por exemplo, um comitê de governança, né, de integração da comunidade para a tomada de decisão dos eventos, para que eles, né, se sintam participantes disso, né? Uma espécie de consulta popular permanente, né, com a própria comunidade. Então, assim, o Natal Luz foi comunitário desde sempre, a Festa da Colônia ainda tem um viés comunitário muito forte. Então, é cada vez mais envolver as pessoas do dia a dia, o cotidiano, na tomada de decisão estratégica da cidade, porque eu acho que só assim a gente consegue manter a vanguarda, manter a ponta como um dos principais destinos do Brasil. Que bacana. É muito bom ver isso também, porque também traz justamente esses pontos de esperança e de olhar o lado cheio do copo, né? Isso. De que tem um planejamento, que tem um cuidado, que tem todo um olhar para isso, né? E pensando justamente em tudo isso que tu já trouxe,
Como é que vocês conseguem, que práticas vocês usam para que vocês consigam pensar esse futuro de forma tão estruturada? Como é que vocês chegaram nesse planejamento, por exemplo, de 15 anos? Como é que vocês conseguiram se organizar para isso? É isso, assim. Primeiro a partir do entendimento de que há algo a ser feito. Se há algo a ser feito, a gente precisa fazer, né? Então tem uma coisa para ser resolvida. E aí a gente partiu desse pressuposto. E aí, graças a Deus, Gramado... a cidade consegue gerar receita a ponto da gente ter uma contratação de uma consultoria que é a N Lugares Futuros, liderada pelo Caio Esteves, que é um gênio do Place Brain, do City Brain, junto com a Mariane Brock, todo um time incrível de pesquisadores que construíram esse projeto, mas muito ouvindo as pessoas. Eu acho que esse é o grande ponto. Assim. Quando eu assumi a secretaria, o próprio prefeito me chamou e disse: Ricardo, a tua missão é conversar com o trade, dialogar. A gente precisa ouvi-los, entender quais são as carências, quais são as possibilidades, enfim, as necessidades. E eu fiz muito isso, eu conversei muito, eu ouvi muito, e isso me projetou a entender que existia uma necessidade importante. E aí nós fizemos essa contratação e estamos super felizes. Agora a gente monta, e isso faz parte da resposta anterior também, a gente montou um comitê gestor da marca Lugar. Então nós temos um grupo aí de cerca de 20 pessoas, divididas em grupos de trabalho, que estão desenvolvendo, que estão se colocaram à disposição para desenvolver esses 43 projetos que eu te falei antes, cada um em áreas específicas, mas são pessoas da comunidade, do setor privado, representação de entidades, enfim, que estão ali para contribuir com a cidade. E isso me parece crucial. Assim, a marca Lugar, a cidade de Gramado, ela não é da prefeitura, ela não é da Secretaria de Turismo, ela é do povo da cidade. Então o trabalho a ser feito para que a gente possa garantir essa sustentabilidade a partir do projeto que foi desenhado, ele é da cidade, não é da prefeitura. E isso precisa ficar muito claro para que a gente possa seguir, né? Então eu acho que responde um pouco assim, que a gente ouviu para construir, ouviu para fazer o plano e agora com base no plano a gente começa a executar ouvindo de novo, né? Eu acho que isso é fundamental. É o excesso de democracia que muitas vezes é extremamente crucial para que a gente possa tomar decisões e que sejam assertivas. A gente demora mais, às vezes, planejando assim, mas quando a gente executa, a execução é sempre mais assertiva. Perfeito, muito bacana e parabéns pelo trabalho, porque é um trabalho de muitas mãos, né? Então é muito bonito e muito bacana que tenha também todo esse cuidado com a cidade que realmente merece também esse olhar e todo esse trabalho em conjunto com todas as pessoas da comunidade, o setor econômico, o setor público. Então parabéns pelo trabalho. Obrigado. E para os nossos ouvintes, dê um conselho para quem é da área do turismo, no sentido de assim, como eles podem participar de forma mais ativa para ajudar a construir essa Gramado do futuro? Tanto para quem morador ou para quem é empresário que está aqui. Eu acho isso. Eu acho que o sentimento de que a cidade é nossa é o ponto é o ponto crucial. E isso não precisa ser dito para o gramadense, ele sabe. Nós temos muitos desafios, toda cidade tem. A gente tem os desafios que são gerados muitas vezes pelo próprio turismo, assim como outras cidades têm com relação à criminalidade, à ausência de renda. Nós temos aqui os que são, né, gerados pela atividade que a gente escolheu para ser a econômica da cidade. Então, o empresário, o gramadense, enfim, ele pode entender na Secretaria de Turismo, na cidade, na Prefeitura, uma via aberta de construção e debate. Eu quero conclamar e chamar esses empresários, essas pessoas que são importantes para a cidade, ou os moradores da cidade de maneira geral, para estar junto com a gente nessas construções. Entender que a cidade é feita de pessoas e é para as pessoas. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que até me provarem contrário, é de autoria minha mesmo, que é: antes do destino existe a cidade. E é para isso que a gente tem que construir. Não existe destino turístico em cidade que não quer ser turística. Então a comunidade precisa estar sempre junto com a gente, mantendo esse vínculo, porque é só assim que a gente vai seguir sendo essa dianteira. Mas mais do que isso, vendo um Gramado, viva um Gramado. Gramado é uma cidade mágica, que é muito fora da curva, tem um orgulho dessa cidade. A gente construiu um dos melhores destinos do Brasil, quase que do zero, diferente de vários outros que tem uma natureza exuberante, uma praia linda, cataratas maravilhosas. Nós pegamos uma cidade e entendemos, nós vamos fazer isso aqui virar turístico. E construímos até ela virar um dos destinos dos top 5 do Brasil, que é praia, natureza, Gramado.
Então, isso é motivo de muito orgulho, de muito trabalho, e a gente sempre tem que lembrar disso. Muita gente fez isso acontecer e é também nossa função seguir valorizando e fazendo por Gramado. Perfeito. Muito obrigada, Ricardo, pelo teu tempo, por estar aqui conosco, por dedicar esse momento para a gente poder conversar e também falar com o pessoal para justamente ter esse incentivo cada vez mais forte de valorização dessa cidade que é tão rica, tão bonita e tem muita coisa ainda para nos mostrar e nos conquistar, que eu tenho certeza que nesse planejamento aí vai ter muita coisa bacana por vir. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, sempre à disposição. Pessoal, vocês que estão nos acompanhando, por favor, não deixem de comentar o que vocês acharam desse vídeo, desse material. E claro, continuem nos acompanhando, porque nós teremos muitos outros episódios recheados de conteúdo sobre o futuro do turismo, para falar sobre todas as coisas que estão rodeadas nesse setor. Muito obrigada por nos assistirem. Esperamos vocês. Até a próxima.